Fala galera, Abner aqui com vocês e hoje nesse vídeo nós estamos começando uma série muito especial aqui no canal que foi muito pedida por vocês. É uma série de resolução de questões sobre anatomia, então vamos dar o start aqui com o plexo braquial. A dinâmica aqui vai ser muito interessante. Eu vou ler as questões, na sequência você pode dar um pause, tentar resolver e em seguida eu dou a resolução e a gente vai revisar os principais tópicos pertinentes de cada tema. E como hoje é plexo braquial, vamos revisar, aprender e detalhar algumas coisas sobre o plexo braquial. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para fortalecer nosso trabalho, de compartilhar com seus colegas de faculdade e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo, pessoal. Então, eu vou ler essa questão aqui, na sequência você dá o pause e acompanha a resolução. Então tá bom. Questão número 1. O plexo braquial é uma importante rede nervosa para o suprimento do membro superior, começando no pescoço, onde passa entre os músculos escaleno anterior e médio e se estende até a axila. Sobre o tema exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. O plexo braquial é formado pelas raízes ventrais dos segmentos medulares de C5 a C8, além da raiz ventral de T1. Letra B. O plexo braquial origina apenas nervos motores para os músculos do membro superior. Letra C. O plexo braquial é formado pelos ramos ventrais dos segmentos medulares de C5 a C8, além do ramo ventral do segmento medular de T1. Letra D. As raízes ventrais dos nervos espinhais de C5 e C6 se unem para formar o tronco superior, que é local de emergência do nervo supraescapular. Letra E. Os ramos ventrais dos nervos espinhais de C6 e C7 se unem para formar o tronco médio. Agora dá o seu pause aí, que na sequência a gente vai acompanhar a resolução. Beleza? Então, pessoal, falando aqui do enunciado primeiramente, ele fala que o plexo braquial origina no pescoço e caminha até o membro superior. E isso é verdade. A gente consegue ver que nessa figura, essa figura mais à esquerda, é uma vista anterior, e a gente consegue ver que o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. E veja bem que o plexo braquial, onde estou assinalando aqui com o marcador em vermelho, ele passa por esse ato deixado entre os músculos escaleno anterior e escaleno médio. E veja bem que essa porção aqui nessa imagem mais à direita é a porção supraclavicular do plexo braquial, porque o plexo sai aqui desse espaço entre os músculos escaleno anterior e médio e ele vem aqui nessa região supraclavicular, depois passa abaixo da clavícula e constitui a porção infraclavicular do plexo braquial, correto? E aqui ele vai entrar no membro superior propriamente dito, ok? Então vamos para a letra A. A letra A fala o seguinte: o plexo braquial é formado pelas raízes ventrais dos segmentos medulares de C5 a C8, além da raiz ventral de T1. Olha só, essa questão aqui está um pouco estranha, porque a raiz ventral ela vai se unir à raiz dorsal para formar um nervo espinhal que é misto. E desse nervo espinhal que é misto, que a gente pode ver aqui onde estou assinalando e também aqui, esse nervo espinhal que é misto, ele é formado, como eu já disse, pela raiz ventral, que é exclusivamente motora, e pela raiz dorsal, que é exclusivamente sensitiva. E esse nervo espinhal misto se bifurca logo em seguida em um ramo ventral, ou ramo anterior também, e em um ramo dorsal. E acontece o seguinte: os ramos ventrais dos segmentos, de fato, de C5 a C8 e também de T1, esses ramos ventrais vão formar o plexo braquial, mas não somente as raízes ventrais. Até porque as raízes ventrais são somente motoras e o plexo braquial ele recebe a aferência da periferia por meio de receptores periféricos de sensibilidade, ou seja, ele vai captar o tato, por exemplo. E também ele vai mandar informações motoras por meio da sua raiz ventral para contrair os músculos do seu membro superior. Correto? Então, de fato, é errado falar que ele é formado pelas raízes ventrais dos segmentos medulares apenas. Ele é formado pelos ramos ventrais. Porque, olha só, olha essa imagem aqui mais à esquerda. A gente consegue ver aqui, primeiramente,
as radículas. Então, as radículas, elas emergem de um sulco medular aqui, que quando você for estudar neuroanatomia macroscópica da medula, você vai ver que tem um sulco aqui chamado sulco lateral anterior, que dele emergem os filamentos radiculares, que vão se convergir e formar as raízes. E a gente consegue ver aqui em verde, desse lado mais à esquerda, e também do lado à direita aqui, que essa aqui é a chamada raiz ventral, e ela é 100% motora. Agora, posteriormente, temos essa dilatação. Essa dilatação aqui é chamada de gânglio, e esse gânglio da raiz dorsal, ele é basicamente um aglomerado de corpos de neurônios pseudonipolares, e ele é exclusivamente sensitivo. E essas duas estruturas vão se convergir, vão se confluir e formar um nervo espinhal que é misto. Do nervo espinhal misto ocorre a bifurcação. Um ramo dorsal, que ele sempre vai ser menorzinho, porque a área de inervação dele de fato é menor. Ele vai inervar os músculos intrínsecos do dorso e também a pele do dorso. Agora, os ramos ventrais que vão formar os plexos de fato. Então, o erro da questão é essa. Não são pelas raízes ventrais, são pelos ramos ventrais. Correto? A gente consegue ver aqui nessas figuras. Essa figura aqui, eu acho ela linda, porque ela demonstra o caminho de uma fibra nervosa até chegar e constituir a unidade motora dela. E a unidade motora nada mais é do que um neurônio, as suas múltiplas ramificações e as suas respectivas fibras musculares inervadas por esse único neurônio. Em linhas gerais, são todas as fibras musculares inervadas por um neurônio motor. Veja que o trajeto desse neurônio motor inferior se dá, primeiramente, pela raiz ventral. E depois ele vai se confluir aqui com o neurônio que é sensitivo e vai formar o nervo espinhal que é misto. E aqui nessa imagem mais à direita, nós conseguimos ver um corte transversal, que também em verde está assinalado a raiz ventral. E aqui em amarelo, com essa dilatação ganglionar, a raiz dorsal, correto? Aqui nós conseguimos ver o ramo dorsal e o ramo ventral que vai formar os plexos, no caso o plexo braquial na região cervical. Portanto, a gente consegue ver então que a letra A está errada. Correto, galera? Vamos passar aqui para a letra B então, pessoal. O plexo braquial origina apenas nervos motores para os músculos do membro superior. Então, como a gente acabou de ver, o plexo braquial ele vai ser oriundo de uma raiz ventral que é motora e uma raiz dorsal que é sensitiva. Então, boa parte dos nervos que saem do plexo braquial são nervos mistos, correto? Então, o plexo braquial ele é oriundo de um ramo ventral que é misto, e ele vai originar nervos mistos também. Por exemplo, o nervo, vamos supor, o nervo radial, ele inerva a musculatura posterior do membro superior e também ele inerva a pele dessa região. Então, ele é tanto sensitivo quanto motor. Então, essa questão está errada. Não origina apenas nervos motores para os músculos do membro superior. Até também existem nervos que vão levar simplesmente a sensibilidade, são nervos cutâneos. Por exemplo, o nervo cutâneo medial do antebraço. É um nervo que sai do plexo braquial e ele é sensitivo. Então, essa questão está errada. A gente consegue ver aqui, ó, é uma representação esquemática do que eu já falei aqui nessa videoaula. A gente consegue ver a raiz ventral, a raiz dorsal se confluindo. E veja que o ramo ventral ele tem fibras oriundas da raiz ventral e da raiz dorsal. Então, ele é misto. A gente sabe, então, que a letra B também está errada. Agora vamos para a letra C. O plexo braquial é formado pelos ramos ventrais dos segmentos medulares. Aqui já está fazendo mais sentido. Além do ramo ventral do segmento medular de T1. De fato, pessoal, pelo que a gente já discutiu, isso aqui está totalmente certo. Nessa esquematização aqui do Netter sobre o plexo braquial, inclusive é a esquematização mais famosa que a gente tem, a gente consegue ver aqui, ó, essas duas estruturas vão se confluir, tanto a raiz dorsal quanto a raiz ventral, e formar aqui o ramo ventral que é misto. Então é formado pelos ramos ventrais dos segmentos medulares. Show de bola! E temos aqui a nossa resposta. Então vamos agora para a letra D. As raízes ventrais dos nervos espinhais de C5 e C6 se unem para formar o tronco superior. Espera aí, vou nem acabar de ler. As raízes ventrais dos nervos espinhais de C5 e C6, aqui já ocorreu um erro que a gente já está, digamos que, careca de saber, porque a gente já trabalhou isso aqui nessa videoaula. Então,
o correto seria falar que os ramos ventrais de C5, aqui é o ramo ventral de C5, e o ramo ventral de C6 vão se unir e formar o tronco superior, não as raízes ventrais. E de fato, se aqui fossem os ramos ventrais, ocorre a emergência do nervo supraescapular, que é esse nervo aqui. Esse nervo que vai inervar os músculos supraespinhal e infraespinhal. Então também está errado porque não são raízes ventrais. Aqui nós conseguimos ver como que o plexo braquial se organiza. Então veja bem, temos aqui a raiz anterior, raiz ventral e a raiz posterior, raiz dorsal. E nessa altura do campeonato vocês já estão sabendo muito sobre isso. E observe que temos os ramos posteriores ou os ramos dorsais bem pequenos. Lembra que eles vão inervar uma pequena porção da musculatura, no caso a musculatura intrínseca do dorso, e também vão inervar a pele do dorso. Agora, os ramos ventrais vão constituir a inervação dos membros, no caso do plexo braquial, os membros superiores. E vejam aqui que esses ramos, no caso de C5 e o ramo ventral de C6, vai se confluir e formar o tronco superior. O ramo ventral de C7 continua como tronco médio, e os ramos ventrais de C8 e T1 vão formar o tronco inferior. E a partir daqui, existem as divisões do plexo braquial. Isso aqui vai ser importante também para a gente esquematizar com essa figura aqui, porque veja bem, novamente, o ramo ventral de C5 com o ramo ventral de C6 forma o tronco superior, o ramo ventral de C7 continua como tronco médio e o ramo ventral de C8 com T1 forma o tronco inferior. Logo aqui temos as divisões e os fascículos, beleza? Então a gente já pode falar da letra E. Olha o que a letra E está falando. Os ramos ventrais dos nervos espinhais de C6 e C7. Então veja bem, C6 e C7. Olha só, sem acabar de ler a questão, a gente já sabe que C6 e C7, os ramos ventrais, no caso, não vão se unir diretamente. Então, se a gente continuar lendo aqui, a gente vê que essa afirmativa está errada. Porque, olha só, ela fala que os ramos ventrais dos nervos espinhais de C6 e C7 se unem. Poxa, eles não se unem. E o tronco médio do plexo braquial é a continuação do ramo ventral de C7. Portanto, vimos todas as alternativas aqui e revisamos a arquitetura do plexo braquial e acredito que vocês conseguiram entender. O gabarito letra C, já passamos por ele. Agora vamos aqui para a questão número 2, vai ser uma questão bem mais fácil, bem mais rápida de resolver. Então vamos lá, a leitura. Sobre a arquitetura em que o plexo braquial se organiza, marca a alternativa correta. Letra A. O plexo braquial se divide em raízes formadas pelos ramos ventrais dos nervos espinhais, troncos, fascículos, divisões e ramos terminais, respectivamente. Galera, eu já vou revisando essa questão aqui, letra por letra, porque vai ser uma questão mais breve. Então você já pode dar o pause e acompanhar a resolução. Mas olha bem, respectivamente não, porque como a gente já viu, aqui nós temos as raízes do plexo braquial que são formadas pelos ramos ventrais. Depois os troncos, tronco superior, que é formado pelo ramo ventral de C5 e C6. Tronco médio pelo ramo ventral de C7. Tronco inferior pelo ramo ventral de C8 e T1. Logo depois temos as divisões. E aqui na questão ele coloca fascículos antes das divisões. Isso está errado. Os fascículos vêm depois das divisões. Os fascículos têm uma íntima relação com a artéria axilar. De maneira mais específica e mais criteriosa, eles têm íntima relação com a segunda porção da artéria axilar. Então está errado aqui por causa da ordem. Letra B. O fascículo medial. Cadê o fascículo medial? Então você localiza aqui. O fascículo medial é esse fascículo aqui. Então vamos lá. Letra B. O fascículo medial é formado por uma divisão anterior do tronco superior e uma divisão posterior do tronco médio. Olha só. Não de uma divisão posterior do tronco médio ou anterior do tronco superior. Está errado. Beleza? Letra C. A formação do nervo radial se dá pelo encontro de ramos provenientes do fascículo medial e lateral. Então vamos lá. O fascículo medial é esse aqui. Ele dá um raminho, que é esse ramo aqui, o ramo medial, para a constituição deste nervo. E aqui é o fascículo lateral. Ele dá um ramo lateral para a constituição desse nervo. E esse nervo aqui não é o nervo radial, é o nervo mediano. Então está errado porque não é o nervo radial, é o nervo mediano.
Letra D, que consequentemente vai ser a nossa resposta, é que o fascículo lateral é formado a partir das divisões anteriores do tronco superior e médio. Vamos voltar na imagem aqui para a gente ver. Olha, fascículo lateral é esse cara aqui, ó, fascículo lateral. Ele vai ser formado a partir das divisões anteriores aqui, ó, do tronco superior e também do tronco médio. Tendo em vista que essa divisão aqui que eu estou assinalando é a divisão posterior do tronco superior e essa divisão aqui que eu estou assinalando novamente é a divisão posterior do tronco médio. Então, as divisões anteriores do tronco superior e médio vão sim formar o fascículo lateral. Correto? Então, resposta aqui, letra D. Vamos aqui para a terceira questão e penúltima. Correto? É uma questão muito interessante. Vários nervos se originam diretamente do plexo braquial, sendo eles destinados para a inervação dos músculos toracopendiculares, como por exemplo alguns músculos superficiais do dorso ou da cintura escapular, ou nervos destinados principalmente para a inervação dos membros superiores. Sobre o exposto acima, assinale a alternativa correta sobre o plexo braquial. Então vamos lá, galera. Você pode dar o pause aqui e acompanhar a resolução na sequência. Letra A. Do fascículo posterior emergem 5 nervos. Então, até então tá certo. Se a gente olhar o fascículo posterior, esse fascículo posterior ele é posterior em relação à segunda porção da artéria axilar. E de fato originam aqui 5 nervos. Olha, esse nervo aqui é o nervo subescapular superior. Esse outro nervo aqui é o nervo subescapular inferior. Esse do meio é o nervo tóraco-dorsal. Temos aqui 2 ramos terminais aqui mais distais, que é o nervo radial e o nervo axilar. Então são 5 mesmo. Então, pessoal, a gente consegue ver aqui que o nervo subescapular inferior, de fato, ele sai do fascículo e tem origem imediata do fascículo posterior. Agora, o nervo subescapular posterior, ele não existe aqui no plexo braquial. Ou melhor, ele nem existe. Existe o nervo subescapular inferior e subescapular superior, correto? E o nervo torácico longo, ele não emerge, não tem origem imediata do fascículo posterior. O nervo torácico longo, como podemos ver aqui nessa bela imagem, ele emerge dos ramos ventrais de C5, C6 e C7, e ele vai inervar esse músculo importantíssimo aqui, que é um músculo que tem ação também tóraco-apendicular, então ele vai movimentar a escápula e também tem ação respiratória. É o músculo serrátil anterior, que é inervado pelo nervo torácico longo. Nessa outra imagem mais à direita, dessa dissecção da axila, conseguimos ver novamente aqui, ó, estou passando com o mouse por ele, é o nervo torácico longo, correto? Também, pessoal, para acrescentar aqui, existe um acometimento do nervo torácico longo que vai danificar a inervação do músculo serrátil anterior e vai gerar o que a gente chama de escápula alada. Acontece esse tipo de deformação aqui com o paciente, quando a gente pede para o paciente ficar em frente à parede e, digamos que, empurrar a parede, fazer uma força contra a parede. A gente consegue ver aqui que acontece esse tipo de deformidade, a escápula está em formato de asa, então uma escápula alada. Isso aqui é por lesão de nervo torácico longo. Correto? O nervo torácico longo, ele vai parar de inervar o músculo serrátil anterior e, portanto, a escápula vai ficar, digamos que, solta. Essa forma de escápula alada. Beleza? Então a letra A está errada porque esse nervo subescapular posterior nem existe e esse nervo torácico longo também não emerge, não tem origem imediata do fascículo posterior. Correto? Letra B agora. O nervo músculo cutâneo emerge do fascículo medial, que também é local de origem imediata da raiz medial do nervo mediano. Olha só, pessoal, o finalzinho aqui fala que do fascículo medial é o local de origem imediata da raiz medial do nervo mediano. Tá certo, ó. O fascículo medial, ele vai dar aqui, ó, esse ramo medial ou raiz medial para formar o nervo mediano. Porém, o nervo músculo cutâneo é esse nervo aqui, e ele emerge do fascículo lateral, não do fascículo medial. Portanto, essa questão está errada. Agora a letra C. O nervo radial é o maior ramo terminal do fascículo posterior. Até agora, ok, porque, pessoal, o fascículo posterior está aqui, ó. E esse nervo aqui, bem calibroso, que emerge dele, é o nervo radial, correto? Então, vamos continuar.
sendo este nervo, o nervo radial, majoritariamente responsável pela inervação dos músculos flexores do membro superior. Então, galera, aqui entra um porém. O nervo radial, quando ele emerge do plexo braquial a partir do fascículo posterior, ele ganha a região posterior do membro superior. Então, ele vai inervar o músculo tríceps braquial e também os músculos posteriores do antebraço. Acontece o seguinte, que a grande maioria dos músculos inervados pelo nervo radial são músculos extensores. No caso do braço, a gente tem o músculo tríceps braquial, que é um músculo extensor, principalmente da articulação do cotovelo. Ele vai estender o antebraço na articulação do cotovelo. Encontramos aqui os músculos do antebraço que vão estender os dedos e também o punho. Então, o que está errado nessa questão é o fato de que o nervo radial ele não vai ser responsável pela inervação dos músculos flexores, mas sim dos extensores do membro superior. Beleza? Agora vamos lá para a letra D. O nervo dorsal da escápula tem origem imediata no ramo ventral de C5, onde perfura o músculo escaleno médio e inerva os músculos romboides. Então, galera, como podemos ver aqui, ó, essa imagem aqui merece um zoom para a gente conseguir observar com maestria. Esse nervinho aqui que perfura esse músculo bem escondidinho é o nervo dorsal da escápula, ou também chamado de escapular dorsal. E veja que ele vai perfurar esse músculo, e esse músculo é o famoso escaleno médio, que a questão fala. E de fato, se a gente tirar o zoom e observar a próxima imagem, ele vai inervar os romboides menor, que é mais superior, e o romboide maior. E na maioria das vezes ele também inerva o músculo levantador da escápula. Portanto, essa afirmativa aqui está corretíssima. O nervo dorsal da escápula ele tem origem no ramo ventral de C5, a gente já viu aqui no vídeo. Ele vai perfurar o músculo escaleno médio e vai inervar os romboides. E também a gente conseguiu complementar que ele também inerva o levantador da escápula na maioria das vezes. Beleza? Aqui a letra E, consequentemente, vai estar errada, né? Porque a gente já achou o gabarito. Então, vamos analisá-la aqui rapidinho. O nervo ulnar tem origem imediata no tronco médio do plexo braquial. Então, vamos lá, pessoal. O tronco médio se localiza aqui. Então, esse tronco médio nada mais é do que o prolongamento do ramo ventral de C7. E veja que daqui não emerge nenhum nervo. O nervo ulnar, de fato, ele sai do fascículo medial. Então, portanto, essa afirmativa está errada. E aqui complementando, os nervos cutâneo medial do braço e antebraço também saem do fascículo medial. Aqui nós temos o nervo cutâneo medial do braço e o nervo cutâneo medial do antebraço. Então não é tronco médio, é fascículo medial. Beleza? Então, a nossa quarta e última questão para fechar com chave de ouro é uma questão muito interessante, correto? Então vamos lá fazer a leitura. E a gente, na sequência, acompanha a resolução. Então, vamos lá. Lesões que acometem os ramos ventrais mais altos do plexo braquial, de C5 e C6, geralmente resultam de um aumento excessivo no ângulo entre o pescoço e o ombro. Um exemplo característico é em neonatos, quando há estiramento excessivo do pescoço durante o parto, ocasionando a chamada paralisia braquial perinatal, PBO. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta sobre uma lesão de plexo braquial que comprometa os ramos ventrais de C5 e C6 no nível do tronco superior. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar as alternativas aqui porque essa questão aqui é muito interessante. Primeiramente, só para fazer uma consideração sobre o enunciado, existe sim essa paralisia braquial perinatal. Existem outras nomenclaturas como paralisia braquial obstétrica ou paralisia do plexo braquial no neonato. Enfim, existem várias nomenclaturas que querem dizer a mesma coisa. Então, pessoal, para contextualizar aqui o enunciado da questão, existem alguns casos que ocorre o comprometimento da saída do bebê da barriga da mãe. E aí, algumas manobras podem, de fato, provocar um estiramento excessivo do pescoço em relação ao ombro, comprometendo o plexo braquial. E os componentes que são mais comuns de serem lesionados são os componentes oriundos do ramo ventral de C5 e C6. Na maioria das vezes, o tronco superior do plexo braquial. Isso aqui vai caracterizar uma paralisia muito
comum chamada paralisia de Erbs-Duquesne. Inclusive temos vídeos aqui no canal detalhando sobre a paralisia de Erbs-Duquesne. Então, se você teve interesse, vai lá no vídeo e assista, porque está muito completo e muito detalhado. Então, pessoal, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. Letra A fala o seguinte: ocorre comprometimento do tronco médio do plexo braquial. Olha, na própria questão ele falou que o comprometimento era nos ramos ventrais de C5 e C6 no nível do tronco superior. Então, o tronco médio ele tem relação apenas com C7. Então, de fato, está errado a letra A. Letra B. O principal ramo terminal comprometido é o nervo ulnar. Olha, o nervo ulnar ele é oriundo do fascículo medial e o fascículo medial, por sua vez, ele vai ser formado lá na região mais proximal pelo entroncamento do ramo ventral de C8 com T1. Então, de fato, também não tem muita relação. Letra C. Ocorre comprometimento principalmente do nervo dorsal da escápula. Então, pessoal, o nervo dorsal da escápula é esse nervo aqui que emerge do ramo ventral de C5. E na questão fala que o comprometimento foi no nível do tronco superior. Então, o comprometimento foi mais ou menos aqui onde estou assinalando. Acontece o seguinte: tudo para trás desse comprometimento não foi afetado. Então, o nervo dorsal da escápula, que a gente já viu aqui no vídeo, que ele vai perfurar o escaleno médio e inervar os romboides e também o levantador da escápula, ele não vai ser comprometido, porque ele está para trás do dano que a questão relata. Consequentemente, a resposta é a letra D, e nós vamos ver aqui por quê. Ocorre um comprometimento do movimento de abdução por danos ao nervo axilar. Vamos retornar aqui na imagem anterior, e de fato, o nervo axilar ele é oriundo do fascículo posterior e os ramos ventrais que originam esse nervo, eles são provenientes dos segmentos medulares de C5 e C6. Portanto, o dano é sim no nervo axilar. E o nervo axilar inerva majoritariamente o músculo deltoide, também inerva o músculo redondo menor. Mas o músculo deltoide ele vai ser um músculo importantíssimo para o movimento de abdução do nosso membro superior, correto? Então, portanto, de fato, o gabarito é letra D. Galera, terminamos aqui mais um vídeo, foi um vídeo com muito conteúdo. Acredito que vocês conseguiram revisar bastante sobre plexo braquial, aprender também ficar atento a algumas coisas que podem ser cobradas aí nos seus exames da faculdade, concursos que você quer prestar que vão cair esse assunto. Eu agradeço a vocês por estarem até aqui, chegarem aqui no final do vídeo. Se você ainda não curtiu, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, tira uma foto, marca a gente nos seus stories, o Instagram do Anatomove. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tem muito conteúdo aqui de anatomia, neuroanatomia, anatomia do sistema músculo-esquelético, muita coisa aí que está por vir ainda. Beleza, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, espero ter ajudado e contribuído e até a próxima!